Olá, bem-vindo ao canal Busca mais uma vez. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Um feliz sábado. Estamos nessa nossa sequência escatológica e hoje a gente termina o assunto do tempo de angústia. Já fizemos aqui 2 ou 3, vamos dizer assim, vídeos abordando o primeiro, começando a abordar esse tema, e hoje eu fecho esse tema do tempo de angústia. Já estudamos aqui sobre vários temas, são 18 temas, e eu espero realmente que você tenha assistido esses 18 temas. E eu ainda tenho apelado para você assistir mais do que uma vez cada um desses vídeos, pois são muitas informações, muitos textos do Espírito de Profecia e da Bíblia. E com certeza, cada vez que você assistir, você vai ter um conhecimento mais amplo daquilo que Deus tem como propósito, objetivo para a sua vida, para a minha vida e para a vida da igreja dele. Muito bem, hoje nós vamos, repito, terminar o tema do tempo de angústia, e no próximo estudo nós vamos falar sobre sair ou não sair das grandes cidades. Quando sair? Então é um tema que já faz alguns meses que está aí bombando na internet, muitos pregadores, muitas polêmicas, muitos equívocos nas pregações a respeito da saída das grandes cidades. Hoje, no final desse meu estudo, a gente vai abordar já um pouquinho desse tema. Por quê? Porque Ellen White faz uma referência da saída das grandes cidades no aspecto do tempo de angústia, ou dentro do escopo do assunto do tempo de angústia. Então hoje a gente já vai entrar um pouquinho nesse assunto, mas no sábado que vem você não deve perder o vídeo que eu vou postar aqui sobre o que Ellen White apresenta como verdade realmente sobre sair ou não sair das grandes cidades, e o mais importante, quando sair, pois sair a gente sabe que esse é o plano de Deus realmente. Agora, quando sair? Alguns pregadores têm dito por aí que é a hora, chegou o momento, temos que sair das grandes cidades. Será? Não perca o vídeo da semana que vem. Vamos orar e vamos entrar nesse último tema sobre o tempo de angústia. Feche seus olhos. Senhor Deus, te agradecemos, te bendizemos pela oportunidade de estudarmos as revelações que o Senhor já nos deu através do Espírito de Profecia. Dá-nos as tuas bênçãos agora, que vamos estudar mais uma vez sobre esse tão importante tema, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Canal Busca, começamos agora um conhecimento mais profundo do tempo de angústia. Muito bem, vou colocar aqui, como sempre faço, os vídeos, os textos na tela do vídeo, e você vai poder acompanhar. Se você tiver alguma dificuldade, dê uma pause, lê com atenção os textos, e é importante que você capte a informação de cada um dos textos que eu vou postar aqui. Bom, eu vou apresentar aqui 10 verdades que você precisa saber sobre o tempo de angústia, ok? Alguns desses pontos já foram tocados nos vídeos anteriores e eu vou apenas me aprofundar um pouco mais aqui. Alguns desses pontos não foram tocados, mas têm relação com aquilo que a gente já estudou. Então, repito, 10 pontos que você precisa saber sobre o tempo de angústia, ok? O ponto 9 e o ponto 10 são os pontos mais importantes. Dos 10 pontos, os 2 últimos serão os mais importantes. Então eu vou apelar para você ficar até o final desse vídeo, porque os 2 últimos pontos são os pontos mais importantes. Então 10 verdades, 10 pontos, 10 conceitos, chame como quiser, que você precisa saber relacionado ao tempo de angústia, ok? Antes de entrar em ponto por ponto, eu quero apresentar a você uma verdade que Ellen White apresentou e que você precisa saber antes da gente entrar nesses 10 pontos do tempo de angústia. O tempo de angústia, ele se divide em 2, e eu estou mencionando 3. Por quê? Há um tempo de angústia prévio, ok? Antes propriamente do tempo de angústia, há um tempo de angústia prévio, revelado no Espírito de Profecia. Depois desse tempo de angústia prévio, há propriamente o início do tempo de angústia. E dentro do tempo de angústia, há o tempo de angústia de Jacó. Então você pode dizer, são 2 tempos, são 2 períodos. O período de angústia prévio e o período de angústia propriamente dito. Como dentro do período de angústia há o período de angústia de Jacó, o tempo de angústia de Jacó, que a gente já tratou,
Então você pode falar que também são 3 períodos: período de angústia prévio, período de angústia e, dentro deste, período de angústia de Jacó. Ok? Então eu tenho falado aqui em 3 períodos para facilitar a sua compreensão. Então eu vou começar apresentando os textos que dão base para a gente crer dessa forma, e aí então a gente vai tratar especificamente do período de angústia e os 10 pontos, os 10 verdades que você precisa entender a respeito desse período especificamente, ok? Ellen White diz no Patriarca dos Profetas: quando Cristo cessar a sua obra como mediador em prol do homem, então começará este tempo de angústia. Então, quando é que começa o tempo de angústia propriamente dito? Quando Jesus termina de interceder pelo homem, termina o seu ministério sacerdotal no lugar santíssimo do santuário celestial. Nesse período, então, fecha-se a porta da graça, você sabe. Também nesse período são eventos simultâneos. Então, fechamento da porta da graça, Jesus terminando o seu ministério sacerdotal no céu, os anjos soltando os 4 ventos, as 7 últimas pragas começam. Então, todos esses são eventos que se dão no mesmo momento, ok? O tempo de angústia começa também nesse momento, diz Ellen White. Então, quando Cristo termina de interceder, ou seja, quando a porta da graça se fecha, começa o tempo de angústia propriamente dito, ok? Só que aí ela tem um texto no livro Primeiros Escritos que parece contradizer isso. Quando é que começa o tempo de angústia para Ellen White? Quando fecha a porta da graça, quando Jesus termina o seu ministério de intercessão no céu. Mas esse texto que eu vou ler agora parece se contradizer, mas não há contradição, você vai ver. Ellen White diz, que Deus tinha filhos que não reconheciam o sábado e não o guardavam. Eles não haviam rejeitado a luz sobre esse ponto, eles eram sinceros, eles não guardavam porque eles não tinham luz a respeito disso. E ao início do tempo de angústia, fomos cheios do Espírito Santo e ao sairmos para proclamar o sábado mais amplamente, Primeiros Escritos. Ora, se o texto anterior ela disse que o tempo de angústia começa com o fechamento da porta da graça ou com Jesus terminando o seu ministério de intercessão no céu, como é que agora ela diz que quando começa o tempo de angústia, eles foram, os adventistas ou os guardadores dos sábados, foram cheios do Espírito Santo e foram proclamar a pregação do sábado? Quando fecha a porta da graça, não tem mais proclamação do sábado, a porta da graça fechou, não tem mais conversão. Quem está salvo, quem está perdido, está perdido. Aí houve, então, talvez algumas discussões lá no tempo de Ellen White, de forma que ela escreveu no mesmo livro Primeiros Escritos, página 85, ela escreveu algo sobre esse texto anterior que acabei de ler. Ela diz assim: o início do tempo de angústia ali mencionado não se refere ao tempo em que as pragas começarão a ser derramadas, mas a um breve período, olha o que ela está dizendo, breve período, pouco antes, enquanto Cristo está no santuário ainda. Nesse tempo, enquanto a obra de salvação está se encerrando, mas não se encerrou ainda, ou seja, a porta da graça ainda está aberta, tribulações virão sobre a terra e as nações ficarão iradas, embora contidas, para não impedir a obra do terceiro anjo. Percebe? Então ela está explicando, olha, Deus me revelou que aquele período não é o período de angústia mesmo, é um período de angústia prévio, antes do fechamento da porta da graça. Você pode ler que, por exemplo, Lucas 22, verso 25 em diante, faz menção a esse período, onde a porta da graça ainda está aberta, e lá menciona a tribulação, a angústia que o povo de Deus vai passar nos últimos dias. Ou seja, eu estou pontuando, com base no Espírito de Profecia, que há um período de angústia prévio ao período de angústia propriamente dito. E nesse período de angústia prévio acontece ainda a porta da graça aberta, ainda com pregação do evangelho sendo terminada e pessoas ainda com possibilidade de conversão. Obviamente a porta da graça ainda está aberta. Já o período de angústia propriamente dito começa, como eu acabei de ler no texto primeiro que eu li aqui, Ellen White diz que quando Jesus termina a sua intercessão, ou seja, quando fecha a porta da graça. Então não tem mais pregação, não tem mais conversão, porque a porta da graça já fechou, ok? Então já vimos 2 períodos, período de angústia prévio e quando começa propriamente o período de angústia. Agora e o período de angústia de Jacó? Ellen White tem esse texto. Vi que os 4 anjos segurariam os 4 ventos até quando? Até que a obra de Jesus estivesse terminada no santuário.
E então viriam as 7 últimas pragas. Só até aqui eu vou colocar. É um texto longo, eu estou colocando fracionado aqui para você. Então veja como, com base em Ellen White, a gente diz que os 4 anjos soltarem os ventos, Jesus terminar seu ministério de intercessão, fechamento da porta da graça e começo das 7 últimas pragas e, obviamente, o começo do tempo de angústia, são todos eventos que acontecem no mesmo período, ou seja, ou que começam no mesmo ponto. Então, quando fecha a porta da graça, obviamente Jesus terminou o seu ministério de intercessão, começa então o tempo de angústia. A gente viu no primeiro texto. E aí ela continua. Estas pragas, que começam no fechamento da porta da graça, quando Jesus terminar o seu ministério de intercessão, essas pragas enfureceram os ímpios contra os justos, pois os ímpios pensavam que nós havíamos trazido os juízos divinos sobre eles, e que se pudessem livrar a terra de nós, as pragas cessariam. Veja que aqui a porta da graça já fechou. Saiu um decreto para se matarem os santos, o que fez com que estes, os santos, clamassem dia e noite por livramento. Este foi o tempo da angústia de Jacó. Então todos os santos clamaram com angústia de espírito e alcançaram livramento pela voz de Deus. Então quando é que começa o tempo de angústia de Jacó? Quando vem o decreto de morte. Então, a lei dominical acontece, está próximo, eu acredito. Depois da lei dominical, ainda vem um período de graça, que é quando vai haver uma pregação mais intensa do evangelho sob chuva serôdia, que se cumpre Apocalipse 18. Logo depois, não sabemos quanto tempo, fecha-se a porta da graça. Quando todo mundo já tiver ouvido o evangelho e tomado decisão, fecha-se a porta da graça. Então é preciso vir a lei dominical para que o assunto do sábado seja mais agitado, diz Ellen White, uma pregação mais intensa influenciada pela chuva serôdia. Então, depois que todo mundo ouviu e decidiu, fecha-se a porta da graça. Quando fecha a porta da graça, começa o tempo de angústia. O tempo de angústia prévio termina com o fechamento da porta da graça. Começa, então, propriamente dito, o tempo de angústia. Depois da lei dominical, depois de um tempo que a gente não sabe quanto, vem o decreto de morte. E com o decreto de morte tem início então o período de angústia de Jacó. Então, o que eu pontuei aqui, há 3 fases, 3 períodos, por assim dizer, do tempo de angústia. Período de angústia prévio, quando a porta da graça ainda está aberta, fecha a porta da graça, começa então o período de angústia. E o período de angústia de Jacó começa com o decreto de morte, ok? Contra aqueles guardadores do sábado. Perfeito? Então, classifiquei aqui claramente, acredito eu, os 3 períodos, por assim dizer, do tempo de angústia. Agora, vamos aos 10 pontos, 10 verdades que você precisa saber sobre o tempo de angústia, ok? Vou pontuar cada uma delas para ser mais didático e ficar a coisa mais clara para você. Perfeito? Não esqueça que os 2 últimos são os mais importantes. Vamos ao primeiro ponto agora. Está perto, ou seja, o tempo de angústia está perto. O tempo de angústia, como nunca houve, está prestes a se manifestar sobre nós. E necessitaremos de uma experiência que agora não possuímos e que muitos, eu acrescento, muitos adventistas são demasiado indolentes para obter. Grande conflito. Então, nesse primeiro ponto, qual é a verdade que você precisa saber do tempo de angústia? Está perto. Já na época dela, ela escreveu, está prestes a ocorrer sobre nós. Está perto. Está muito mais perto. Eu, particularmente, você não precisa acreditar no que eu vou dizer agora, mas eu, particularmente, acredito que nós já adentramos o tempo de angústia prévio. Então, está perto vir o tempo de angústia propriamente dito, ok? Segundo ponto que você precisa saber, ou segunda verdade que você precisa saber sobre o tempo de angústia. A ira de Satanás é maior. A ira de Satanás aumenta à medida em que o tempo se abrevia e sua obra de engano e destruição atingirá o seu auge, aonde? No tempo de angústia. Então, Ellen White menciona que a ira de Satanás ela vai aumentando. Você, quando lê esse texto, espero que venha à sua mente Apocalipse 12, verso 17, quando apresenta Apocalipse 12 uma guerra entre Satanás e a mulher no período da história, no decorrer da história, e nesses últimos dias a guerra maior, a ira maior, está canalizada contra os adventistas. Por que eu digo os adventistas? Porque ali, Apocalipse 12, 17, apresenta o remanescente como tendo 2 características. Os que guardam os mandamentos de Deus
e aqueles que têm o testemunho de Jesus, ou seja, o Espírito de profecia. Não só o Espírito de profecia nesses últimos dias, mas o Espírito de profecia no decorrer da história. Ou seja, que acredita em toda a Bíblia como sendo inspirada por Deus, não acredita, por exemplo, que são historinhas para criança dormir, as histórias de Gênesis, por exemplo. E muitos cristãos estão acreditando nisso, ou seja, estão olvidando o Espírito de profecia bíblico, canônico. Não só esse grupo dos últimos dias acredita no Espírito de profecia canônico, mas também acredita no Espírito de profecia não canônico. E aí entendemos que nesses últimos dias Deus nos deu o Espírito de profecia através de uma pessoa chamada Ellen G. White, que, diga-se de passagem, morreu em 1915, e com base nesses escritos que temos feito aqui, essa série escatológica no canal A Busca. Então, esse ponto menciona que a ira de Satanás ela é mais intensa nesses últimos dias e alcançará o seu auge quando? No tempo de angústia. Essa é uma verdade que você precisa saber. E se você continuar lendo esse texto aqui do grande conflito, ela vai deixar claro que esse auge de Satanás, do engano de Satanás no tempo de angústia, é a personificação de Cristo. Ok? Vamos ao próximo ponto, a próxima verdade que você precisa saber sobre o tempo de angústia. A atenção de Deus está nesse período. Os olhos de Deus, vendo através dos séculos, os olhos de Deus fixaram-se na crise que seu povo deve enfrentar quando os poderes terrestres contra ele se dispuserem. Então, Ellen White está mencionando que a crise vai ser tão intensa, que no decorrer dos séculos, Deus já levou os seus olhos para lá. Ou seja, Deus está com seus olhos fixos nesse tempo que vai sobrevir uma angústia tremenda. O texto bíblico chega a dizer qual nunca houve, uma angústia qual nunca houve. Então, Ellen White nos conforta com o conhecimento de que Deus já está com seus olhos nesse tempo de angústia. Ok? Vamos agora ao quarto ponto que você precisa saber sobre o tempo de angústia. O objetivo da graça aos adventistas. Qual é o objetivo de ainda Deus permitir graça para os adventistas nesses últimos dias? Porque a porta da graça ainda está aberta nesses últimos dias. Ellen White diz. Leia comigo. O tempo de agonia e angústia que diante de nós está exigirá uma fé que possa suportar o cansaço, a demora e a fome. Fé que não desfaleça, ainda que severamente provada. O tempo de graça é concedido a todos, especificamente aos adventistas, com um objetivo nesses últimos dias. O tempo de graça é concedido com um objetivo, a fim de se prepararem para aquela ocasião, ou seja, o tempo de angústia. Então Deus está permitindo que a graça ainda esteja aberta, a porta da graça ainda esteja aberta para mim, a porta da graça ainda esteja aberta para você, a porta da graça ainda esteja aberta para nós, com um objetivo, a fim de nos preparar para o tempo de angústia. Veja quão importante é sabermos tudo que envolve o tempo de angústia. E aí você começa a entender melhor os temas que eu apresentei aqui, anteriores a esse, sobre o tempo de angústia. Lembre-se que no tempo de angústia haverá muita perseguição, muito sofrimento, mas o nosso sofrimento maior, a nossa angústia maior vai ser em relação a quê? Aos nossos pecados passados, se tais pecados foram mesmo perdoados ou não. Se nós efetivamente nos arrependemos desses pecados passados ou não. Então, entenda isso, Ellen White está mencionando que nesses últimos dias, esse período de graça que nos é dado tem como objetivo nos preparar para o tempo de angústia que está sobre nós. Muitas vezes eu me questionei quando eu li isso daqui. Olha a minha linha de raciocínio. Se no tempo de angústia a porta da graça já estará fechada, e todos esses textos que se referem ao tempo de angústia, essas 10 verdades que eu estou apresentando, se refere não ao tempo de angústia prévio, mas ao tempo de angústia propriamente dito, quando a porta da graça já estará fechada. Se quando vier o tempo de angústia a porta da graça já estará fechada, por que Ellen White diz que eu preciso me preparar para ele? Entende? Eu sempre me questionei, olha, por que eu tenho que me preparar para um período em que a porta da graça já vai estar fechada? Se eu estiver salvo, já vou estar salvo mesmo. Por que eu preciso me preparar para aquele momento? Aí tem toda a importância a verdade que eu apresentei com base no Espírito de Profecia no estudo anterior, do arrependimento prévio. O tempo de graça hoje precisa ser utilizado para que eu compreenda o que é o pecado, quem é o diabo,
a malignidade do diabo e do pecado, quem sou eu, quão mal também eu sou, quão enganoso é o meu coração e quão bondoso e quão amoroso é Deus. O período de graça é me dado hoje para que eu compreenda essas coisas, para que eu verdadeiramente me arrependa. E lembre-se, o conceito de arrependimento bíblico é permitir que Deus me arrependa. Eu não posso fazer nada para me arrepender. Na verdade, o que eu devo fazer é não fazer nada. Se você não estudou os temas anteriores, estude os temas anteriores, que vai ficar mais claro esse tema de agora. Então eu preciso permitir que Deus me arrependa e ter um arrependimento genuíno, uma conversão genuína, e eu ter a convicção dos meus pecados serem perdoados hoje, para que quando eu chegar no tempo de angústia, esses pecados não me atormentem mais, embora serei atormentado por eles. Estude o vídeo anterior, se você não estudou ainda. Se não entendeu perfeitamente, volte e estude de novo. Porque Ellen White disse, e eu apresentei isso no vídeo anterior, que quando nós chegarmos no tempo de angústia, a nossa angústia se dará em relação à genuinidade do perdão dos nossos pecados, do nosso arrependimento, das nossas confissões dos pecados passados. E aí faz todo sentido Ellen White dizer que o tempo de graça hoje nos é dado com um objetivo: nos preparar para aquele tempo de angústia. Então é hoje que eu preciso enxergar a malignidade do pecado, me arrepender, permitir que ele me arrependa, confessar, mudança de vida, e lá eu vou passar pelo período de angústia. Você vai entender melhor aqui quando eu apresentar o 10º ponto. E o 10º ponto aqui eu vou mostrar para você que haverão 3 grupos no período de angústia. E nós precisamos estar atentos a esse período de graça hoje para a gente fazer parte, pelo menos de 2 períodos, 2 grupos, pelo menos, ou de um ou de outro, lá no tempo de angústia. Porque um grupo de cristão não estará preparado. 2 grupos, que serão um grupo menor, obviamente, estarão preparados, mas deixa para o 10º ponto. Então analisamos agora o 4º ponto. O objetivo da graça para nós adventistas hoje é nos prepararmos, aproveitarmos a graça hoje, nos preparando para o tempo de angústia. O 5º ponto, a 5ª verdade que você precisa saber sobre o tempo de angústia. Não há como imaginar a intensidade da crise. Dá-se muitas vezes, Ellen White diz, o caso de se supor maior angústia do que em realidade o é. Eu penso que vai ser assim. Ellen White diz, não se dá isso, porém, com relação à crise diante de nós. A mais vívida descrição não pode atingir a grandeza daquela prova. Naquele tempo de provações, toda a alma deverá por si mesma estar em pé perante Deus. Então, eu já até apresentei esse texto aqui em um dos temas aí. Ellen White está dizendo assim, olha, você pode até pensar que o tempo de angústia vai ser terrível. Ela diz, pensou, vai ser pior do que você imagina. Então essa é uma verdade que nós precisamos saber, precisamos compreender. E nós precisamos nos preparar para esse período. Como? Através do arrependimento sincero. Estude os vídeos anteriores se não o fez. 6º ponto, 6ª verdade que você precisa saber sobre o tempo de angústia. Satanás não terá poder sobre os fiéis. Em meio do tempo de angústia como nunca houve desde que houve nação, seus escolhidos de Deus, ficarão firmes. Satanás, com todas as forças do mal, não pode destruir o mais fraco dos santos de Deus. Anjos magníficos em poder os protegerão, e em favor deles Jeová se revelará. Que lindo, hein? Então vamos passar por uma angústia terrível, mas se nós aproveitarmos o tempo de graça hoje, e ao chegarmos no tempo de angústia, aproveitando bem esse tempo de graça, Satanás não vai ter poder sobre nenhum de nós, nem no mais fraco. Por quê? Pelo poder de Deus, não é pelo nosso próprio poder, pelo poder de Deus. 7º ponto, 7ª verdade que você precisa saber sobre o tempo de angústia. Nenhum justo vai morrer nesse período. Se o sangue das fiéis testemunhas de Cristo fosse derramado nessa ocasião, não seria como o sangue dos mártires, qual semente lançada a fim de produzir uma colheita para Deus, porque a porta da graça já fechou, não tem mais conversão. Sua fidelidade não seria testemunho para convencer outros à verdade, pois que o coração endurecido rebateu as ondas de misericórdia até não mais voltarem. Se os justos fossem agora, no tempo de angústia, abandonados para caírem como presa de seus inimigos, seria um triunfo para o príncipe das trevas. Então, no tempo de angústia, a porta da graça já fechou,
ninguém vai mais morrer. Deus não vai permitir que nenhum morra. Porém, antes sim. Enquanto a porta da graça ainda está aberta, perseguição vai gerar morte. Para quê? Com que objetivo? Para que outras pessoas sinceras que ainda estarão em Babilônia possam, através do testemunho desses mártires, tomar uma decisão ao lado de Cristo. E muitos tomarão. Porém, depois que a porta da graça fecha, ou seja, quando começa o tempo de angústia propriamente dito, não há mais necessidade de mártires, pois os ímpios continuarão ímpios, já perderam a sua oportunidade, já tiveram sua oportunidade, passou o tempo da oportunidade para eles. Então essa é uma verdade importante que precisamos compreender sobre o tempo de angústia. Vamos agora à oitava verdade que você precisa saber sobre o tempo de angústia. Algumas crianças morrem antes. Frequentemente o Senhor me tem revelado que muitos pequeninos hão de ser levados ao descanso, à morte, antes do tempo de angústia. Veremos nossos filhos outra vez, encontrar-nos-emos com eles e os reconheceremos nas cortes celestes. Ponde no Senhor a vossa confiança e não temais. Quero falar agora para pais, pai e mãe, que talvez perderam filhos. Eu quero dizer para você que essa é uma promessa para você. Deus permite que filhos morram. Deus permite que os nossos entes queridos morram, para que não passem por tão grandiosa prova que está à nossa frente. Então, qual é o conselho de Ellen White nesse oitavo ponto? Fique firme, firme na promessa de Deus. Você verá o seu filho de novo, você verá a sua filha de novo. Recentemente nós assistimos aqui em casa, eu e minhas filhas, um clipe que fizeram para aquele jovem adventista desbravador que morreu protegendo num tiroteio numa escola aí no Brasil, eu não me recordo exatamente a região, morreu num tiroteio numa escola ao proteger uma colega. Não sei se os pais deles terão acesso a esse vídeo, mas digo a vocês que vocês verão o seu filho novamente. E você, pai e mãe, que perdeu um filho também, você verá o seu filho. Creia no Senhor. Ele prometeu. Vamos entrar agora no nono ponto. Eu falei que os dois últimos pontos são os dois pontos mais importantes. Vamos entrar agora no nono ponto. O ponto número 9 de verdade sobre o tempo de angústia que você precisa saber. Esses dois últimos são os mais importantes. Ponto número 9 agora. Sobre as provisões no tempo de angústia. O Senhor tem me mostrado repetidamente que é contrário à Bíblia fazer qualquer provisão para o tempo de angústia. Vi que se os santos tivessem alimento acumulado por eles no campo, não está falando na cidade, no campo, no tempo de angústia, quando a espada, a fome e a pestilência estão na terra, seriam tomados deles por mãos violentas e estranhos ceifariam seus campos, não só alimentos armazenados, mas ainda alimentos lá no pé. Será para nós então tempo de confiar inteiramente em Deus e Ele nos sustentará. Eu falei aqui no começo. Tem se falado muito nessa época de pandemia sobre sair das grandes cidades. Tem pastores adventistas aí, bem famosos, inclusive, dizendo que chegou o tempo, chegou o tempo, chegou o tempo. Nenhum pastor adventista é profeta. Vou repetir. Nenhum pastor adventista é profeta. A menos que a gente, que tenha algum profeta por aí, a gente ainda não saiba. Queridos, você que me assiste, crie filtros. Avalie, analise. Muitos de nós temos afeição por um determinado pregador, pastor, e nós temos então a tendência de aceitar tudo que esse determinado pastor, pregador diz. Mas você deve separar a afeição que você tem a esse pastor, deve continuar com a sua afeição a respeito das pessoas, não há problema. Mas não é porque você tem afeição a uma determinada pessoa, um determinado pregador, pastor, que você deve, por causa disso, aceitar tudo que ele diz como verdade. Ellen White está dizendo que ela teve uma visão, ela disse, eu vi que não é propósito de Deus a gente acumular, fazer provisões, acumular alimentos.
E ela chega a mencionar, e eu estou dizendo isso porque tem adventista que está saindo das grandes cidades, estão indo, especialmente no Brasil, estão indo para o campo e estão estocando alimento. Não é propósito de Deus que isso ocorra. É claro em dizer. Aí é claro, vão utilizar-se de alguns textos de profecia, torcendo os textos para dizer que sim, devemos fazer provisão. Não. Isso é uma falta de fé em Deus como provedor e é uma falta de fé também no Espírito de profecia, que já nos foi revelado. No fundo, eu não estou crendo que Deus vai prover. Então não estou crendo em Deus e também não estou crendo naquilo que já nos foi revelado. Ellen White diz que não só provisões, ou seja, e você vai ver que provisões aqui para ela é muito mais amplo do que isso. O próximo texto você já vai entender. Mas aqui nesse texto a gente entende que seria provisão de alimento estocado e também vou fazer uma grande plantação. Fazer uma plantação aqui de laranja, plantação de não sei o que, e vai dando fruto, e pelo menos viver de laranja, de abacate, de não sei o que, eu vou continuar vivendo aqui. Esse tipo de provisão não é plano de Deus. Não estou dizendo que você não deve fazer isso. Eu não vivo em grande cidade mais. Eu vivo numa pequena cidade aqui dos Estados Unidos e já estamos fazendo planos de sair para mais distante ainda. E ter as nossas plantações. Queremos sim ter as nossas coisinhas plantadas. Mas não com o objetivo de disso nos sustentar. Tem algumas pessoas que eu vou no próximo vídeo falar sobre especificamente a saída das grandes cidades. Quando sair? Tudo com base no Espírito de profecia. Não é o que eu acho. É nessa mesma linha que eu estou apresentando aqui todos esses temas que tenho apresentado, esses 18 temas. O que o Espírito de profecia tem a dizer. Texto, contexto, enfim. Algumas pessoas têm dito, não, nós não vamos poder comprar nem vender, então a gente tem que sair e ter o nosso próprio alimento lá fora. Ellen White tem alguns textos que dão a entender isso? Tem, mas nós precisamos entender o que ela realmente quis dizer. E você vai compreender o porquê que eu estou falando isso agora nos próximos textos. Estou falando esse nono ponto, essa nona verdade que você precisa saber sobre o tempo de angústia. Ela está dizendo, no tempo de angústia não pode haver provisão. Não tem que se preocupar com provisão lá para o tempo de angústia, absolutamente. Repito, é errado você sair das grandes cidades e ter a sua plantação. Não, não é errado, mas não pensando nesse tipo de provisão. Ok? Próximo texto. Casas e terras. Oh, não só casas, mas terras também. Casas e terras serão de nenhuma utilidade para os santos no tempo de angústia, pois terão de fugir diante de turbas enfurecidas. Ela não está falando dela mesma. Foi-me mostrado que é vontade de Deus que os santos se libertem de todo embaraço antes que venha o tempo de angústia. O que ela quer dizer com embaraço? Casas e terras. Então estarão livres no tempo de angústia, sem nenhum estorvo. Casas e terras, estorvo para sobrecarregá-los. Então, veja como é contraditório eu pregar que eu preciso sair das grandes cidades, comprar uma terra, para que quando se fechar a porta da graça, ou quando vier a lei dominical, ou quando vier o período de morte, eu tenha subsistência. Não, absolutamente. Eu preciso sair das grandes cidades? Sim. Com que objetivo? No próximo vídeo você vai entender. Mas eu não posso sair das grandes cidades com esse enfoque. Não, eu tenho que manter o meu alimento lá fora. Tem que sair das grandes cidades e aprender a plantar, porque a gente não vai poder comprar e nem vender, e porque eu tenho que me alimentar, senão eu não vou conseguir me alimentar. Nada disso. Você vai ver no próximo texto que pessoas que estarão na cidade estarão passando fome, quanto mais lá fora. Então não perca a minha linha de raciocínio. Pregadores têm dito, temos que sair das grandes cidades para a gente ter o nosso alimento lá, porque na cidade a gente até vai ter alimento, mas a gente não vai poder comprar e nem vender. Não, mesmo os ímpios que vão poder comprar e vender vão passar necessidade dentro da cidade. Você vai ver o próximo texto. Então a gente está dizendo que nós precisamos cuidar, porque casas e terras podem ser um estorvo para nós. Olha esse texto. Vi que se alguém se apegar à sua propriedade, seja no campo, seja na cidade, e não inquirir do Senhor quanto ao seu dever de cada um, o Senhor, ele não fará conhecido esse dever, sendo-lhes permitido conservar sua propriedade, e no tempo da angústia, a sua propriedade, virá sobre eles como uma montanha para esmagá-los. Então, estou pegando textos do livro Primeiros Escritos, que tem como título Tempo de Angústia. Então, Ellen White está dizendo que essas casas, essas terras, e ela usa a expressão aqui, propriedade, Deus vai dar um momento para cada filho dele, para ele vender.
Estou pregando para algum empresário. Estou pregando para alguém bom, bem de posses. Você precisa, diz Ellen White, que você precisa inquirir do Senhor quando você deve abrir mão dessas coisas, para que quando chegue o tempo de angústia, essas coisas não sobrecarregar você. Estou pregando para alguém que já está no campo e tem as suas propriedades no campo, fazendas, chácaras, whatever. Você deve inquirir do Senhor de quando vender também. Você percebe que a coisa é muito mais ampla do que simplesmente sair das grandes cidades? As pessoas têm pego, os queridos irmãos adventistas têm pego alguns textos fora de contexto do Espírito de Profecia e têm feito um caldeirão, colocando coisas na cabeça dos nossos queridos irmãos adventistas, fazendo disso uma prova até, por assim dizer. Muitos estão saindo das grandes cidades de maneira atropelada. Por favor, me assista no próximo vídeo, você vai entender melhor o que eu estou dizendo. Ellen White está mostrando uma preocupação com propriedades, seja no campo, seja na cidade. Entende isso? Então não é simplesmente sair das grandes cidades, é como sair das grandes cidades. Não é simplesmente sair das grandes cidades, é quando sair das grandes cidades. Como e quando, ok? Então pregadores que vão aí para as redes sociais dizem, chegou o tempo de sair das grandes cidades. Está se colocando como profeta. Não é isso que é o que a revelação nos diz. Você vai me entender melhor no próximo vídeo, ok? Olha esse próximo texto. Vi os santos deixarem as cidades e vilas, reunirem-se em grupos e viverem nos lugares mais solitários da terra. Repito que o título desse capítulo é Tempo de Angústia. Ela continua. Anjos lhes proviam o alimento e água, enquanto os ímpios... O que acontece com os ímpios enquanto provavelmente estão na cidade? Os ímpios estavam a sofrer de fome e sede. É óbvio que aqui o contexto é o tempo de angústia e as pragas já estarão caindo. Eu sei disso. Mas Ellen White está dizendo que os ímpios dentro das cidades padecerão fome. Quanto mais a gente fora. Então muitos estão colocando toda a sua esperança num pedaço de terra fora da cidade. Lá no campo. E aí eu vou estar tranquilo, porque aí eu vou tirar de lá a minha subsistência, porque eu não vou poder nessa época comprar nem vender. Balela. Isso vai ser verdade num período de tempo, assim que sair a lei dominical, num curto período de tempo. Mas Ellen White disse no texto anterior que mesmo quem está com terra lá no campo, precisa inquirir do Senhor de quando vender, porque quando chega no tempo de angústia, isso vai vir como um peso. Não vai bastar o peso que a gente já vai estar sofrendo. Lembre-se dos estudos anteriores que postei aqui. O interessante nesse texto é que ela fala que no período do tempo de angústia, o texto não está dizendo que é no período do tempo de angústia, eu preciso ser sincero, eu preciso ser honesto. Nesse texto que eu acabei de ler, o texto não está dizendo que é no tempo de angústia que ela viu os santos deixarem as cidades e vilas. Pode ser que seja um tempo prévio, pode ser, mas o capítulo está falando do tempo de angústia. Então eu faço a inferência de que no tempo de angústia, ou seja, depois do fechamento da Porta da Graça, ainda terão pessoas saindo das grandes cidades, saindo das cidades e das vilas, fugindo da perseguição. E obviamente eu lembro você que quando a Porta da Graça fechar, a gente não vai saber que a Porta da Graça fechou. A gente vai estar correndo. Não saberemos quando a Porta da Graça fechou, ok? Só Deus e os anjos sabem. Então Ellen White está dizendo que eu faço uma inferência ainda no tempo de angústia, ou seja, a Porta da Graça já está fechada e ela teve uma visão que pessoas ainda estarão deixando cidades e vilas. O que isso me mostra? Isso me mostra que esses pregadores que ficam dizendo chegou o tempo, quem não sair agora das grandes cidades vai se perder. Não tem base no Espírito de Profecia nem na Bíblia. Eu não estou também aconselhando você ou incentivando você a ficar nas grandes cidades. Não, eu já saí de grandes cidades, estou em cidade pequena e quero ir para mais longe ainda. Então é o momento de você sair da grande cidade, já passou o momento. Mas eu não posso, isso é uma verdade, mas eu não posso dizer, são dois extremos. Eu não posso dizer, olha, você pode ficar nas grandes cidades. Tem pastores também dizendo isso. É óbvio que muitos vão permanecer nas grandes cidades para pregar o evangelho, mas muitos estão usando isso como muleta também. Querem ficar nas grandes cidades por causa da comodidade, como Ló, e aí usam isso como muleta. Não, eu tenho que ficar para pregar o evangelho. Cuidado. Então são dois extremos. Dizer, olha, não, eu posso ficar nas grandes cidades, não tem problema. Isso é um extremo, não posso ficar na grande cidade, eu tenho que fazer planos para sair. Há um outro extremo dizer que chegou o momento, tem que todo mundo sair, quem não sair vai se perder. Não, então é outro extremo.
Você vai me entender melhor no estudo anterior. Então Deus é o Deus do equilíbrio. Temos que sair das grandes cidades? Sim, temos que sair das grandes cidades. Mas como fazer isso? Quando fazer isso? Você vai me entender melhor no próximo vídeo, ok? Ainda nesse texto, Ellen White diz que os anjos provinham alimento e água. Vinha da terra que você saiu da grande cidade e plantou lá suas laranjas, suas mexericas, os seus abacates, os seus alfaces, os seus... Não, não vinha disso. Isso te susteve num período de tempo. Depois, não tem mais como. Não tem mais como. Então, repito, é uma falácia esse argumento de que temos que sair das grandes cidades, porque nas grandes cidades a gente não vai ter opção de comprar e vender. É lógico que a gente não vai poder comprar e vender, mas sair das grandes cidades para poder ter o sustento, não, ele mais diz que são os anjos que vai nos sustentar num período de tempo. Isso é uma verdade só até um período de tempo da história. Talvez sair a lei dominical um pouquinho depois, mas logo depois, de maneira nenhuma. Os anjos é que vão nos sustentar, ok? Esse foi o 9º ponto. Eu vou ampliar esse 9º ponto no próximo estudo, onde vamos tratar especificamente de sair das grandes cidades nesses últimos dias. Como e quando, ok? Agora vamos para o 10º ponto para terminar. O 10º ponto, a 10ª verdade que você precisa saber sobre o tempo de angústia. Haverá 3 grupos no tempo de angústia. 3 grupos de cristãos, ok? Primeiro grupo. Os professos cristãos que vêm ao último e terrível conflito sem se acharem preparados, confessarão em seu desespero seus pecados com palavras de angústia consumidora, enquanto os ímpios exultam de sua agonia. Lembre-se, a palavra confissão aqui tem a ver com arrependimento prévio. Mas eles não tiveram esse arrependimento prévio, ela diz, vieram por tempo de angústia sem estarem preparados. E ela continua, essas confissões são do mesmo caráter que a de Esaú ou de Judas. Os que as fazem lamentam o resultado da transgressão. Já estudamos sobre isso no primeiro vídeo sobre arrependimento. Os que as fazem lamentam o resultado da transgressão, mas não a culpa da mesma. Não sentem verdadeira contrição, nem aversão ao mal. Lembre-se que já estudamos sobre isso? Reconhecem seu pecado pelo medo do castigo, mas semelhantes a Faraó na antiguidade, voltariam ao seu desafio ao céu, caso fossem removidos os juízos. Então esse é o primeiro grupo. O primeiro grupo não estará preparado para a volta de... não estará preparado no tempo de angústia. Obviamente, como consequência, não estará preparado também para a volta de Jesus. Eles até confessarão, Ellen White diz. Lembre-se dos estudos anteriores. A gente vai chegar no tempo de angústia e a nossa angústia vai ser, será que a gente realmente confessou os pecados? Será que a gente se arrependeu realmente dos pecados passados? Esse grupo é um grupo de cristãos. 3 grupos de cristãos, ok? Fora os ímpios, 3 grupos de cristãos no tempo de angústia. O primeiro... chegarão ao tempo de angústia, mas não preparados. Até confessarão o seu pecado enquanto os ímpios estarão zombando deles. Porque a sua confissão, o seu arrependimento não é sincero. Veja a importância de utilizarmos a graça, o período de graça hoje, para termos uma maior comunhão com Deus, para entendermos como é que funciona esse processo de salvação, envolvendo arrependimento, confissão de pecados, contrição do pecado, conhecer verdadeiramente a malignidade do pecado e de Satanás, conhecer verdadeiramente quem nós somos e verdadeiramente, profundamente conhecer o amor de Deus, a sua misericórdia e a sua compaixão. Tudo isso é agora no período de graça. Esse primeiro grupo vai chegar lá despreparado. Eu trouxe mais ainda 1 ou 2 textos sobre esse grupo, na verdade 3 textos, sobre esse grupo que não estará preparado no tempo de angústia. Ellen White diz, aqueles que não estiverem dispostos a abandonar todo o pecado e buscar fervorosamente a bênção de Deus, não a obterão, patriarcas profetas. Então é esse grupo. Esse grupo hoje, Ellen White diz, não estão dispostos a abandonar o pecado e buscar fervorosamente a Deus, a bênção de Deus. Então estamos hoje dispostos a abandonar todo o pecado. O tempo de graça nos é dado hoje para que a gente se prepare para aquela ocasião, lembre-se. Ainda sobre esse grupo. Todos os que se esforçam por desculpar ou esconder seus pecados, permitindo que permaneçam nos livros do céu, sem serem confessados e perdoados,
serão vencidos por Satanás. Lembre-se que Jesus está agora no santuário celestial, fazendo a intercessão por mim e por você, e ele faz então o que chamamos de juízo investigativo pré-advento, que é analisando os nossos casos. Começar pelos mortos e logo começa os vivos, então, mas quando começam os vivos, entendemos que a porta da graça se fecha. Ellen White está mencionando que todos aqueles que desculpam os pecados, que dizem assim, não, na verdade isso não é pecado, não, na verdade todo mundo faz, qual é o problema? Desculpando os pecados, ou seja, não confessando, não permitindo que Deus os arrependa, esses pecados permanecem nos livros de registro do céu. E eles então não estarão perdoados e não, consequentemente, não estarão preparados para a volta de Jesus. E nesse tempo de angústia sofrerão muito mais e, obviamente, se perderão. Ainda sobre esse grupo, os que não estão dispostos a negar o eu, a sentir verdadeira agonia perante a face de Deus, a orar longa e fervorosamente, rogando-lhe a bênção, não a obterão. Lutar com Deus. Quão poucos sabem o que isso significa. Você sabe o que isso significa? Você já lutou com Deus em relação a um pecado, a uma tendência, a um gosto seu, a uma vontade sua, a um pecado acariciado seu? Já lutou com Deus em relação a isso? Ellen White diz, negar o eu. Quem hoje passa por uma agonia por causa dos seus pecados, orar longa e fervorosamente, são características dos que passarão, chegarão no tempo de angústia preparados e passarão por ele e efetivamente verão Jesus voltar. Agora Ellen White termina essa sentença dizendo, lutar com Deus. Quão poucos sabem o que isso significa? Poucos, infelizmente. Você sabe o que é isso? Ainda sobre esse grupo, o último texto, para entrarmos no outro grupo. Os que se retardam no preparo para o dia de Deus não o poderão obter no tempo de angústia ou em qualquer ocasião subsequente. O caso de todos estes é sem esperanças. Se a gente está olhando lá para frente, não, vou me preparar lá na frente, ela diz, seu caso é sem esperança. O preparo é hoje. Lembre-se do texto? O tempo de graça hoje é dado para isso. Eu não posso ficar olhando lá para frente. Eu tenho que ficar olhando hoje, para hoje. Queridos, Deus está chamando seus filhos. Deus está chamando seus filhos. Antes de eu entrar no segundo grupo, eu quero mandar um abraço para o Jimmy, lá de Florianópolis. A mãe dele é a Anitta. A irmã Anitta, ela frequenta algumas igrejas aqui, uma igreja aqui na América, a igreja de Lowell. E ela, mas também vive no Brasil, etc. Tem filha aqui, o filho dela está lá, o filho Jimmy. E essa semana foi interessante que o Jimmy, o filho da irmã Anitta, mandou um link do meu vídeo, um dos meus, acho que do vídeo anterior, para a mãe dele aqui na América. Acho que ela está aqui na América, pelo jeito. Mandou um link para a mãe dele. Mãe, olha esse pastor, olha as pregações desse pastor, tal, interessante, tal. E aí ela diz, filho, é o pastor Sandro e tal, a gente tem contato aqui. E ela, inclusive, pede sempre oração pelo seu filho Jimmy. Jimmy, eu tenho orado por você, mesmo sem te conhecer. Conheço sua mãe, conheço sua família. Deus está te chamando de volta, meu querido. E Deus está chamando tantos outros filhos de volta. Esse é o tempo de graça. A porta da graça está aberta. Nós não precisamos nos enquadrar nesse primeiro grupo. Nós devemos nos enquadrar no segundo grupo. Ou no terceiro. Olha esse segundo grupo. Os que agora exercem pouca fé, infelizmente temos muitos com essa característica. Os que agora exercem pouca fé correm maior perigo de cair sob o poder dos enganos de Satanás e do decreto que violentará a consciência. E mesmo resistindo à prova, serão imersos em uma agonia e aflição mais profundas. Queridos, se a agonia e a aflição, se o tempo de angústia já vai ser terrível, imagine uma agonia mais profunda ainda. Mesmo resistindo à prova, serão imersos em uma agonia e aflição mais profundas no tempo de angústia, porque nunca adquiriram o hábito de confiar em Deus. As lições da fé, as quais negligenciaram, serão obrigados a aprender sob a pressão terrível do desânimo. Então, Ellen White está colocando, além do grupo de cristãos que não estavam preparados, ela está mencionando esse segundo grupo, que também não vai estar totalmente preparado. Mas Ellen White está dizendo, passarão pela prova, ainda que passem pela prova, vão ser imersos de uma agonia ainda mais intensa. Pode você imaginar isso?
é fundamental nós utilizarmos o hoje. A graça ainda está aberta, a porta da graça ainda está aberta para utilizarmos esse período como preparo para o tempo de angústia. Há um preparo para o tempo de angústia e envolve a confissão, envolve o arrependimento escatológico. Me assista nos vídeos anteriores. Ellen White está dizendo que esse segundo grupo de cristãos, estou mencionando 3 grupos de cristãos, não estou mencionando os ímpios não. O primeiro grupo vai estar totalmente despreparado. O segundo grupo também estará despreparado. Ela diz, exercem agora pouca fé, têm dificuldade em confiar em Deus, mas podem até passar pela prova, mas vão passar por uma agonia muito mais intensa. Mas se você tiver que experimentar essa agonia mais intensa, que você experimente, mas que você comece hoje a exercitar mais a sua fé em Deus. Confiança em Deus. Ele prometeu. Terceiro e último grupo, aqueles que chegarem a um tempo de angústia preparados. Ellen White diz, apenas os que forem diligentes estudantes das Escrituras e receberem o amor da verdade estarão ao abrigo dos poderosos enganos que dominam o mundo. Pelo testemunho da Bíblia, estes surpreenderão o enganador em seu disfarce. Para todos virá o tempo de prova. Pela cirandagem da tentação revelar-se-ão os verdadeiros crentes. Acha-se hoje o povo de Deus tão firmemente estabelecido em sua palavra que não vem a ceder à evidência de seus sentidos, apegar-se-á nesta crise à Bíblia e à Bíblia só. Queridos, eu e você devemos dar ouvidos nesses últimos dias, não a pastores, não a pregadores, mas à Bíblia e ao Espírito de profecia. A nossa fé precisa estar fundamentada no que já nos foi revelado, não no que é pregado. E eu não estou dizendo para você deixar de confiar nos pastores, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você precisa buscar por você mesmo. Você não precisa confiar nem em mim mesmo. Quando eu trago aqui esses temas, você percebe que eu trago todos eles com base no Espírito de profecia e na Bíblia. Mas você mesmo assim não deve confiar em mim mesmo. Busque, estude, vá atrás. Bíblia, Bíblia, Bíblia. E o Espírito de profecia dado a nós para compreendermos a Bíblia de maneira mais ampla. Queridos, 10 coisas que você precisa saber sobre o tempo de angústia. Acabei de apresentar aqui para você. Oxalá que eu e você estejamos hoje nos utilizando da graça, da porta da graça ainda aberta, para nos preparar para aquele grandioso dia da volta de Jesus. Mas, Ellen White menciona que há um preparo específico para o tempo de angústia que está diante de nós, pouco antes, obviamente, da volta de Cristo a essa terra. Então eu pergunto, você está envolvido com as coisas de Deus, com a revelação de Deus de maneira mais específica? Está envolvido? Tem buscado? Tem lido a Bíblia? Tem lido o Espírito de profecia? Tem gente no movimento adventista aí no mundo que nem crê mais no Espírito de profecia. E eu vou fazer um estudo sobre isso aqui. Já falei também lá no começo dessa nossa série. Ellen White profetizou que nesses últimos dias pessoas começarão a sua apostasia. O primeiro passo da apostasia seria deixar de crer no Espírito de profecia. Que Deus abençoe você. Que você se firme mais nesses últimos dias. Jimmy tem orado por você. Vamos orar. Senhor Deus, louvado seja o teu nome. Quero terminar esse vídeo com oração pelo Jimmy, com oração por todos aqueles representados aqui pelo Jimmy, que conheceram um dia a tua verdade, conheceram a tua palavra e se extraviaram por algum motivo. O Senhor os ama e o Senhor tem trabalhado para que eles voltem. Trabalhe nos seus filhos de maneira mais intensa, Senhor, nesses últimos dias. Traga-os de volta nesses últimos dias e faça-os preparados para o encontro contigo e para o tempo de angústia que está à nossa frente. Recebamos todos nós a chuva serôdia. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe você, canal A Busca.